Eu juro que eu não ia gravar esse vídeo, mas eu precisava conversar com você sobre essa possível mudança na regra do futebol. Você não está sabendo do que está acontecendo? Pois é, estão querendo criar uma regra onde um juiz só pode expulsar um jogador ou dar cartão amarelo se os demais jogadores em campo concordarem com isso. Sim, meus amigos, essa regra vai acontecer, ou pelo menos estão planejando adotar essa regra, tanto no futebol normal quanto no futebol americano. Rolaram algumas tretas nas 2 primeiras rodadas da NFL, onde os juízes ficaram até um pouco preocupados, porque eles acabaram adotando algumas punições, como, por exemplo, isso no primeiro jogo da temporada, não foi no jogo do Brasil, foi no jogo inaugural. O jogador do, se eu não me engano, do Dallas Cowboys, ele foi expulso porque ele deu uma cusparada no capacete de um coleguinha. O juiz achou que essa era uma atitude antiesportiva e acabou excluindo o jogador. Só que aí o sindicato dos jogadores falou o seguinte: olha, é a gente que joga o jogo, não é o juiz. Como nós somos os jogadores, como nós praticamos o esporte, a gente quer ter o direito de decidir se o nosso colega de profissão, se ele deve ser punido ou não diante de algum delito ou de alguma falta grave que ele cometer em campo. Percebeu o que está acontecendo aqui? Que os jogadores querem se autorregular ou se autopunir ou autoisentar, passando por cima do que o juiz determina dentro de campo. Lembrando sempre que o juiz em campo é aquele que faz com que as regras sejam cumpridas. E se os jogadores não concordarem com as regras, eles podem interferir no resultado de uma punição e ignorando aquilo que o juiz estabelece como o cumprimento da regra. A FIFA, que é uma entidade fofa, ela está querendo seguir pelo mesmo caminho, está querendo permitir que os jogadores tenham um maior poder de decisão e tenham voz em relação às punições aplicadas pelo juiz dentro das ações em campo. Eu nem preciso citar exemplos tão específicos como no caso do futebol americano. Você, por exemplo, uma falta mais pesada para cima de um atacante, ou uma falta que resulta em uma fratura exposta, ou em uma torção de ligamento cruzado, isso tudo, a gravidade da falta vai ser avaliada pelos jogadores e não pelo juiz em campo. Você concorda com essa regra? Você concorda com essa proposta de mudança de regra que vem de um grupo organizado dos próprios jogadores? Tem representação de sindicato entrando na discussão, tem os próprios, como que eu vou dizer, os envolvidos dentro das próprias regras querendo fazer essa legislação em causa própria. É quase uma legislação em causa própria o que vai acontecer caso essa lei seja aprovada. E é uma nova regra que ainda está em discussão, tanto na NFL quanto na FIFA. Fica tranquilo, isso ainda não aconteceu. E eu espero que não aconteça. Eu tô aqui para dar minha opinião sobre isso, porque eu nunca vi isso na vida. Muita gente fala sobre o futebol, e alguns dos vídeos que vocês mais viram nesse canal estão relacionados ao futebol, estão relacionados aos comentários sobre os jogos do São Paulo, os jogos da seleção brasileira, e eu até entendo que os jogadores precisam ter voz e vez, porque eles representam a torcida no final das contas. Eles precisam ser ouvidos sobre o número de jogos, sobre o calendário exaustivo, precisam ser ouvidos sobre os direitos comerciais, sobre os direitos de imagem. Mas as regras, será que está certo essa ideia dos jogadores legislarem em causa própria, criarem suas próprias regras, ignorando que existe um juiz em campo? Eu paro para pensar também na Fórmula 1. A gente vive reclamando de algumas atitudes de alguns pilotos que passam por cima das regras, e alguns de vocês até defendem essas atitudes, porque, afinal de contas, Fórmula 1 é esporte para homem, tem que vencer o melhor sempre, não importa, você tem que ter um piloto impetuoso em pista, você tem que ter aquele piloto que está ali disposto a vencer corrida a todo custo. Eu entendo, mas será que é legal? Vocês não curtiram
até hoje o que aconteceu em 1989 naquele choque entre Ayrton Senna e Alain Prost no GP do Japão. E sim, eu concordo, o Senna foi roubado porque naquele lance o Prost jogou o carro para cima do Senna. Mas essa mesma galera hoje relativiza quando o Max Verstappen joga o carro para cima do Lando Norris. 2 pesos e 2 medidas. Eu sei, eu entendo, são gerações diferentes, são perspectivas diferentes, mas será que está certa essa história de algumas pessoas, alguns pilotos, quererem fazer valer as suas próprias leis, ignorando as regras, passando por cima das regras, rasgando as regras? Vamos parar para pensar um pouco no dia de hoje, especificamente no dia de hoje, onde nós vamos discutir as regras, o cumprimento das regras. E em um esporte que não tem regras, a gente vai cair na regra do Mad Max, e ainda assim é uma regra. Ou o Clube da Luta, qual que é a primeira regra do Clube da Luta? Não falar sobre o Clube da Luta. Não existe nada no nosso mundo, e no mundo dos esportes, obviamente, que não passe pelas regras e pelo cumprimento das regras. E alguém sempre tem que verificar se essas regras são cumpridas ou não pela isonomia do esporte. Pela, pelo simples fato das regras, das leis serem iguais para todo mundo. Da gente ter o direito de reivindicar que as regras sejam cumpridas quando nós somos os prejudicados. Ou até mesmo para a gente, eventualmente, se defender de uma possível punição ou suspensão, caso haja uma desproporcionalidade de punição. Agora, eu entendo que cada um no seu quadrado. Os jogadores da NFL, os jogadores do futebol, eles estão ali com o direito de questionar as regras, de reivindicar melhores condições, de praticar o esporte dentro das regras que são isonômicas a todos os seus participantes, mas precisa ter alguém que vai verificar se essas regras são cumpridas. Caso contrário, a gente vai cair na barbárie, a gente vai cair na anarquia, a gente corre o risco de ter o fim de uma competição que seja minimamente justa. Outra coisa, tem alguns jogadores reclamando do juiz, reclamando das regras, reclamando do cumprimento das regras em função de um juiz. Não vamos nos esquecer que no futebol tradicional, no futebol da bola redonda, a gente tem o juiz principal. Temos 2 auxiliares na beira do campo e o quarto árbitro, sem falar no VAR, mas existe um juiz principal. Da mesma forma que acontece no futebol americano. Você tem o juiz principal e tem outros juízes espalhados no campo para poder cobrir determinados lances em determinadas áreas. E eu não vejo ninguém reclamando disso. Nós vivemos a vida inteira assistindo o futebol americano, o futebol, até a Fórmula 1, né? Vocês aí meio que santificaram o Michael Masi, mesmo depois de tudo que aconteceu em Abu Dhabi 2021, e o Michael Masi errou naquela temporada de 21 até dizer chega. Mas eu não vejo vocês reclamando dos juízes dos esportes. Minto. Tem muita gente xingando o juiz até hoje por conta de decisões absurdas em campo. E que bom que nós vivemos em uma condição de podermos reclamar dos juízes do futebol americano, que podemos reclamar do Michael Masi, dizer que ele é ladrão, dizer que ele é corrupto, enfim. É o que nós fazemos em uma sociedade livre, em um coletivo organizado, mas com livre discurso. Claro que você corre o risco de sofrer as consequências de ofender o coleguinha, de ofender o juiz, mas você pelo menos pode fazer isso, porque existem juízes sempre observando o cumprimento das regras. Esse vídeo é sobre esporte, esse vídeo é sobre futebol americano, é sobre nossas vidas, é sobre as diferentes visões de mundo que querem eventualmente trazer métodos alternativos para determinar quem é punido e quem não é. No dia de hoje, especificamente, vamos pensar nisso, porque pode ser algo importante para as nossas vidas no futuro.